crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo juntinhos para mais uma aula de ensino religioso. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ancestralidade e tradição oral. Aquilo que nós já estamos conversando há algumas aulas. Nós falamos sobre a ancestralidade e a tradição oral dos povos judeus, dos povos africanos, dos povos indígenas. E hoje nós vamos ver como várias religiões falam dos mais velhos, porque nós vimos nas aulas anteriores muita coisa sobre os mais velhos, sobre o papel dos anciãos nesse processo de repassar a tradição oral. Então, hoje nós vamos ver o que as religiões falam sobre os mais velhos. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, você se lembra do que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre o mito da erva mate e como que esse mito de tradição indígena, como essa tradição dos povos indígenas aqui da região sul do Brasil, influenciaram e influenciam os nossos dias até hoje. Que os povos colonizadores, os imigrantes, aderiram a essa tradição do mate, do chá, do chimarrão, e isso se tornou parte do cotidiano de muitas famílias. Muitas famílias até hoje se reúnem para tomar o mate. O chá da erva mate faz parte do nosso cardápio na escola. Então, são algumas influências dessa tradição indígena que vem nos nossos dias. Então, pega lá o seu material, o seu caderno, para a gente lembrar qual era a nossa tarefa da semana passada. Eu espero um pouquinho você pegar o seu material para a gente relembrar o que você tinha que fazer de tarefa, combinado? A sua tarefa era, a partir daquele texto do professor Daniel Munduruku que nós lemos na semana passada, pensar sobre quem você é hoje e escrever isso no seu caderno. Você conseguiu fazer? Não era uma tarefa fácil, eu entendo. Às vezes é difícil nós pensarmos em quem nós somos. Mas eu tenho certeza que depois de todas as aulas que nós falamos sobre ancestralidade, você tinha bastante coisa para escrever. Então, fica com o seu caderno e com o seu lápis aí na mão, porque nós vamos usar bastante o material hoje. Na nossa aula de hoje, como nós falamos lá no comecinho, nós vamos falar sobre como as religiões falam dos mais velhos, dos idosos. Para a gente começar, eu trouxe a letra de uma canção do Gilberto Gil. Você já ouviu falar do Gilberto Gil? Provavelmente sim. Ele é um cantor muito importante no Brasil. Ele é tão importante que ele já foi até ministro da Cultura. E ele tem uma música que diz o seguinte: o filho perguntou para o pai: onde é que está o meu avô? O meu avô onde é que está? O pai perguntou para o avô: onde é que está meu bisavô? Meu bisavô onde é que está? E o avô perguntou para o bisavô: onde é que está o meu tataravô? O meu tataravô onde é que está? A música continua com algumas palavras de origem iorubá. Inclusive o nome da música traz essas palavras. Mas para a gente é importante esse pedaço. Por quê? Eu quero que você pense um pouquinho lá na nossa primeira aula. Qual foi a tarefa que a gente fez na nossa primeira aula de ensino religioso pela TV? Nós fizemos uma árvore genealógica, lembra disso? Nós vimos a árvore genealógica dos deuses gregos e aí nós construímos a nossa.
porque nós estávamos falando sobre a importância de conhecer já a nossa ancestralidade. E aqui nessa música, ele está perguntando para o pai dele sobre o avô perguntando sobre o bisavô, e assim vai, para conhecer quem veio antes de nós, porque isso é importante para nós sabermos quem nós somos hoje. A nossa história ela é constituída também pela história dos que vieram antes. Por isso, eu trouxe essa música para você conhecer. Essa letra é bem legal, falando aí dessa relação do pai com o avô, com o bisavô e o tataravô. Que no caso do Gilberto Gil, tem bastante importância no que a gente falou lá na aula, não na aula passada, na que veio antes, sobre a ancestralidade de matriz africana. Então, como essa relação foi importante para constituir quem ele é hoje, a música que ele faz, todo o trabalho que ele desenvolve como artista. E nós vamos ver então hoje o que as religiões falam sobre os idosos. E é para isso que você vai usar bastante o seu caderno hoje, porque eu vou pedir para você anotar o que cada uma das religiões que eu trouxe aqui hoje fala sobre essas pessoas. E você vai fazer o seguinte, você vai anotar a frase que eu trouxe e depois você vai deixar um espaço lá na sua folha, no seu caderno, para você ilustrar essa frase, combinado? Então a gente vai copiar o que a religião fala sobre os idosos e você vai fazer um desenho relacionado a isso que a gente copiou, certo? Então você copia, deixa o espaço para depois da aula você poder fazer os seus desenhos. Então, sobre os idosos, nós sabemos que, primeira frase que você vai copiar lá, no cristianismo, de acordo com a Bíblia, copia essa frase e aí eu vou passar para você o que a Bíblia diz sobre os idosos. Então, lá na Bíblia tem várias passagens que falam sobre os idosos, sobre os mais velhos. Eu trouxe uma para você conhecer. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Isso está lá em Provérbios 20, 29. Então, copia essa frase lá no seu caderno.
agora que você copiou que a Bíblia fala sobre os idosos lá em Provérbios 20, 29, que ela falou sobre os cabelos brancos, você vai deixar um espaço para fazer a sua ilustração. E eu trouxe uma foto para ilustrar. Eu não consegui fazer os desenhos, mas eu trouxe algumas fotos. Então essa é a foto que eu trouxe para ilustrar. O jovem, que é o professor lá da academia, e o idoso de cabelinho branco ali, muito bonito, fazendo seus exercícios físicos. Então você deixa um espaço lá para você colocar o que você vai desenhar sobre o texto que você copiou. Que a beleza dos jovens está na força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Bonita essa frase, né? E agora a gente vai ver o que o budismo fala sobre os idosos. Então copia lá, o budismo mostra que Então, o budismo tem muitos ensinamentos sobre os mais velhos, sobre os idosos. Então, eu peguei esse texto que é de uma fala da monja Koen, e ela traz o seguinte, que o mestre Eihei Dogen, fundador da tradição Soto Zen budista no Japão, sempre se referia ao seu mestre como o velho Buda, o Buda envelhecido, capaz de acolher e compreender todos os seres. Então copia lá esse trecho que eu já vou explicar para vocês e mostrar a minha ilustração.
Então agora que você copiou, você vai deixar um espaço para ilustrar depois. E eu vou te mostrar a minha ilustração. Eu encontrei essa foto desse monge mais idoso. Porque o que eles querem dizer com aquela frase? Que o Buda envelhecido, o velho Buda, esse mestre ancião, ele é capaz de compreender todos os seres, porque ele já viveu muito. Então, as experiências de vida que ele conseguiu acumular ao longo da vida ajudam ele a compreender as ações, as atitudes e os pensamentos dos outros seres, das outras pessoas. Por isso, é muito importante essa reverência do budismo aos mais velhos, pela experiência que eles acumularam e pela capacidade de compreensão que eles desenvolveram ao longo do tempo. Próxima frase que você vai copiar é sobre o candomblé. O candomblé, ele ensina que Então, lá no candomblé eu encontrei esse ensinamento. Mesmo quando o velho curva o corpo, ainda continua de pé. Quem disse isso foi a mãe Estela de Azevedo Santos. Então, mesmo o velho andando mais curvadinho, o seu espírito, a sua personalidade continuam de pé, firme e forte. Então, copia lá no seu caderno.
a imagem que eu escolhi para ilustrar isso foi esse casal de idosos, que por mais que eles sejam idosos, eles estão ali sorrindo, eles estão muito felizes ali com o que eles estão vendo naquele tablet ali, provavelmente alguma coisa muito bacana que deixou eles muito felizes. Então, por mais que o corpo já esteja velho, o seu espírito, a sua personalidade continuam fortes, continuam vivas. E, por fim, a gente traz um ensinamento da comunidade Kizedi, que é uma comunidade indígena. Vamos ver o que eles falam? Segundo a comunidade Kizedi, então, os valores são ensinados às crianças pelos velhos, pelos avós e pelos pais. Eles ensinam a respeitar as pessoas, ter bom comportamento, caçar, pescar, saber dar valor à natureza e à vida humana. Então isso é o que eles ensinam pra gente sobre os mais velhos.
agora que você copiou também o que os Kized falam sobre os mais velhos, eu vou te mostrar a minha ilustração. Você deixa o seu espaço lá para ilustrar. A minha ilustração mostra justamente uma pessoa mais velha ensinando uma criança a trançar a palha para fazer aqueles cestos que essas comunidades fazem. Então, é um dos ensinamentos que os mais velhos passam para as crianças. Mas agora que você já copiou o que essas 4 comunidades ensinam sobre os mais velhos, os cristãos, os budistas, os indígenas e os candomblecistas, você deve estar se perguntando sobre algumas palavras que apareceram aí para se referir aos mais velhos. Qual a diferença entre velho, idoso e ancião? Você se lembra que a gente viu naquela aula sobre ancestralidade nas palavras, que algumas palavras a gente usa no nosso dia a dia de uma forma errada, que ela quer dizer uma coisa, mas a gente usa no sentido pejorativo, como xingamento. Isso acontece também com algumas palavras que a gente viu hoje. A primeira é velho. Normalmente as pessoas usam o termo velho para se referir de uma forma ruim às pessoas mais velhas, de uma forma pejorativa. Mas segundo o dicionário, velho é uma pessoa avançada em idade, ou seja, todo mundo que já tem aí muito tempo de caminhada, muito tempo de vida. A gente acaba usando essa palavra num sentido pejorativo, como algo que não serve mais. Mas em alguns textos religiosos, ou em algumas traduções dos textos religiosos, a gente vai achar a palavra velho só se referindo a uma pessoa que viveu mais tempo. Outra palavra que a gente viu é a palavra idoso, que quer dizer que ou quem tem muitos anos de vida, ou seja, a mesma coisa que velho. Porém, idoso é uma palavra que a gente escuta mais, principalmente na questão jurídica. Nós temos hoje o Estatuto do Idoso, nós temos o lugar reservado para o idoso, nós temos a fila preferencial para o idoso. A gente costuma usar bastante a palavra idoso para se referir às pessoas mais velhas. E, por fim, um termo que aparece mais nos textos religiosos, que é o termo ancião, que, segundo o dicionário, é que ou quem tem idade avançada e é geralmente merecedor de respeito. Então, o ancião é o que aparece mais nos textos religiosos, mas o significado dele é o mesmo de velho e de idoso. São 3 palavras que nós encontramos que, segundo o dicionário, têm exatamente o mesmo significado. Porém, na nossa fala, no nosso dia a dia, nós acabamos usando a palavra velho num sentido pejorativo, a palavra idoso num termo mais formal e a palavra ancião nos textos religiosos. Porém, as 3 querem dizer exatamente a mesma coisa. E agora, lembra do nosso vídeo de despedida? Hoje eu preparei um vídeo um pouquinho diferente. Já que nós estávamos falando sobre os velhos, os idosos e os anciãos, eu coloquei no vídeo alguns elementos que são coisas que normalmente os mais velhos dão de conselho pra gente. E também deixei a bonequinha de cabelo branco para ela ficar aí charmosa, como a gente viu lá no texto de Provérbios. Vamos assistir juntos? E agora, para a gente fechar nossa aula de hoje,
Você lembra aquela aula que tinha um vídeo contando a história do Senhor do Bom Nome? Então, naquela história, eles não falavam nem o nome do Senhor do Bom Nome, apesar de falar sobre a importância das histórias, da tradição oral e da ancestralidade. Aquela história faz parte desse livro. O nome do livro é O Senhor do Bom Nome. Quem escreveu foi o Ilan Breman. E esse livro conta vários textos judaicos. E eu trouxe para ler para vocês aqui hoje a continuação daquela história do Senhor do Bom Nome. Então lembra que ele contava lá que o Senhor do Bom Nome, ele ensinou os seus discípulos sobre o lugar para fazer as orações, que eles tinham que ir até o meio da floresta, acender uma fogueira e entoar algumas orações para que Deus viesse, então, e eles sentissem a presença e o amor de Deus. E aí, o Senhor do Bom Nome faleceu. A primeira geração de discípulos continuou fazendo igualzinho. A segunda geração de discípulos esqueceu da fogueira. A terceira geração de discípulos esqueceu qual era o lugar certo. Mas tinha uma pessoa da comunidade que conhecia a história e contava essa história para os outros. E assim eles continuaram fazendo as orações, continuaram sentindo a presença e o amor de Deus. Então agora eu vou ler para vocês como continua essa história. Então a história continua assim. A verdadeira identidade do Senhor do Bom Nome, Baal Shem Tov, em hebraico, era Israel ben Eliezer. Baal Shem Tov foi o fundador do Hassidismo, um movimento judaico que se iniciou na Polônia no século XVIII e que pregava o entusiasmo, o fervor, a alegria como meios de alcançar a essência divina. O Hassidim acreditava que Deus estava presente em todos os lugares, até nas pequenas coisas cotidianas, na natureza, no contato com homens simples e pobres. Na comunidade hassídica, existiam líderes espirituais que eram exemplos de vida, possuidores de imensa sabedoria e conhecimento sobre as misteriosas palavras de Deus. Tais homens eram chamados de tzadikim, os justos. A congregação hassídica vivia em torno desses líderes, presenciando suas palavras, ações, para depois contar para os outros membros da comunidade o que tinham visto. Os Hassidim tinham como uma de suas mais importantes missões narrar histórias sobre seus tzadikim, tanto daqueles que estavam vivos, quanto dos que haviam morrido. O contar histórias era o pilar que sustentava a comunidade hassídica. Os relatos não eram tomados como mero entretenimento, estavam impregnados da centelha divina. Conta-se que um grande tzadik, o vidente de Lublin, estava andando por uma pequena estrada. De repente avistou de longe uma coluna de luz intensa, saindo da chaminé de uma casa. A luz era tão forte e radiante que fez o vidente desviar do seu caminho e ir até ela. Chegando lá, colocou o rosto no vidro da janela e viu uma sala tomada por uma luz branca maravilhosa. No meio da sala, conseguiu avistar uma roda de Hassidim. Encostando o ouvido na janela, compreendeu a presença daquela misteriosa luz. Os Hassidim estavam contando histórias sobre o seu tzadikim. A força da narrativa hassídica era tão poderosa que às vezes milagres aconteciam durante a própria narração. Certa vez, um rabino, cujo avô tinha sido discípulo de Baal Shem Tov, foi convidado para contar uma história. Ele então lembrou-se de que certa vez também pediram ao seu avô, que era paralítico, para contar uma história sobre seu mestre. O avô do rabino começou então a relatar como Shem Tov saltitava e dançava durante as orações. O relato foi tomando cada vez mais força e intensidade. Os ouvintes praticamente não respiravam, acompanhando cada detalhe da história. O que ninguém esperava era que o discípulo do grande mestre, ao detalhar os movimentos de Shem Tov,
se levantasse da sua cadeira de rodas e começasse a saltitar e dançar como seu tzadik. Paralisia desaparecera. Isso sim que era contar uma história. Histórias sobre Shem Tov ainda povoam a imaginação de judeus de todos os cantos do planeta. A vida extraordinária desse mestre espiritual do Hassidismo rendeu centenas de narrativas, ao mesmo tempo simples e profundas. Então era só para vocês conhecerem um pouquinho da história do Senhor do Bom Nome, que ele realmente foi um líder religioso que viveu aqui no planeta Terra, lá na Polônia, e que ele era conhecido e é conhecido até hoje pelos povos judeus ao redor do mundo. E a importância da gente continuar contando as histórias dessas pessoas mais velhas. Então, para a gente terminar, só lembrando, vocês copiaram vários textos de várias religiões diferentes hoje. A sua tarefa para essa semana é ilustrar estes textos. Então, faça aí algumas ilustrações bem legais. Se você tiver como, tira uma foto dessas ilustrações e manda para os seus professores, eles mandam para mim, que eu adoro ver as tarefas de vocês. E nós nos encontraremos na próxima aula para falar um pouquinho mais sobre a importância dos idosos. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Estatuto dos Idosos e sobre a importância deles na nossa sociedade. Então, para a próxima aula eu vou pedir para você reservar uma folha de papel em branco, sem nenhum desenho, sem nada escrito, que nós vamos fazer uma dobradura, combinado? E nós vamos falar sobre então o Estatuto dos Idosos. Terminamos a nossa aula de hoje com essa história contando então um pouquinho da vida do Senhor do Bom Nome, enquanto ele estava aqui entre nós, lá no século XVIII, e como ele é importante para a comunidade judaica até os dias de hoje. Então, muito boa a nossa aula de hoje, muito boa a nossa conversa, falamos aí sobre os idosos em diferentes religiões do mundo, a semelhança do significado das palavras, que são praticamente sinônimos, velho, idoso e ancião. E nós terminamos aqui a nossa 10ª aula. Nos encontramos na semana que vem para falar um pouquinho mais sobre ancestralidade e tradição oral aí com o Estatuto do Idoso. Fiquem bem, lavem as mãos e até semana que vem.